Boa noite, Olá, Cíntia. salve, salve, que maravilha! Muito Que feliz e muito honrada em ver você brilhando aí, não é? Como a minha antiga aluna, agora minha companheira de trabalho, palestrante, uma pessoa incrível, não é? Nos partilhando aí conhecimentos, pepitas de ouro sobre o autoconhecimento. sistema instigante, né, Cíntia, que é o autoconhecimento e essa comunicação interna que mexe, né, com a vida da gente, não é verdade, Cíntia? Maravilha, o conhecimento é tudo, não é? Carl Gustav Jung dizia, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. O seu verdadeiro eu, ou seja, a sua mente superior, a sua essência, aquilo que de fato você realmente transcende, né? Todo o sofrimento aqui nessa passagem temporariamente humana, né? Você consegue de fato realizar os seus sonhos, os seus objetivos dando o seu melhor, né, para os seus irmãos. Então é isso que nós vamos investigar um pouquinho. A maioria das pessoas tem pensamentos negativos, pensamentos de ataque, e antes de lavar o rosto de manhã, já começa com pensamentos negativos, atacando os seus irmãos, atacando a si mesmo. E o que que acontece, né? O nosso sistema límbico entende isso como um estresse e começa a roubar energia das nossas vísceras, ou seja, dos nossos órgãos internos, e nós acabamos, por fim, adoecer. Então, todo adoecimento, toda doença, isso já é uma informação valiosa para quem está nos ouvindo, todo sintoma físico, toda doença tem a ver com o quê? Com a nossa mente confusa, com a nossa mente que ataca o tempo todo a si mesmo e aos outros. E é importante entender, Odete, que o nosso inconsciente, como dizia Jung, ele é atemporal, ele é impessoal. Quando eu ataco uma pessoa, o meu inconsciente não sabe que é o outro. Ele pensa que é si mesmo, né? E aí o que que acontece? Nós próprios geramos doença em nós mesmos. Então, infelizmente, a culpa, a mágoa, o ressentimento, os erros de interpretação, as situações mal resolvidas com pessoas importantes na nossa vida geram toda sorte, né, de sintomas físicos, nos mostrando o quê? Que algo precisa ser resolvido na nossa mente. Então, investigar a si mesmo, né? Investigar qual é a culpa que eu trago lá da minha infância, da fase intrauterina, quem sabe da ancestralidade, né? Tá aí a epigenética para nos mostrar o quanto a ancestralidade tem impacto na nossa vida aqui. Da onde que eu trago esse sentimento de culpa, essa raiva que me domina muitas vezes, toda sorte, não é? De mágoas, de ressentimentos, da onde que vem isso? Enquanto eu não investigar, né, na minha essência, o que realmente permeia, o que subjaz, o que está por trás do atrás das aparências, eu nunca vou ser uma pessoa plena. Eu nunca vou ser uma pessoa feliz. Eu nunca vou ser uma pessoa saudável. Por quê? Porque os meus pensamentos são negativos, de ataques. E quando eu postei, Odete, hoje de manhã, não é, sobre a nossa live de hoje, eu recebi uma pergunta que agora vai ser uma grande seguidora sua, nossa querida Ana de Gaspar. Ah, olha Ela, só. ela perguntou assim: por que o estresse? Por que eu já acordo de manhã estressada? Na hora que eu me levanto, eu já me acordo mal e passo o dia todo com pensamentos de conflito. E aí eu pergunto para nossa querida Ana, que nos ouve gentilmente aqui, não é? Será que você já acorda ouvindo nos noticiários com toda sorte de desgraças, de crises, de problemas, de corrupção, de falta, né? Será que você já acorda com pensamentos de ataque em relação aos outros? Porque, veja, Odete, é sempre assim, ou alguém não fez o que deveria ter feito para mim, e É. isso me prejudicou,
ou alguma coisa que o outro fez e me prejudicou. Veja, meus pensamentos são sempre de ataque em relação à falta que alguém cometeu em relação a mim. Os meus pais não são como deveriam ser. Os meus pais não me tratam como eu gostaria que tratassem. Meu marido, a minha esposa, meu companheiro, meu namorado, minha namorada não me tratam como eu gostaria. É verdade. Então, o que que Pensamos acontece? assim, né? Eu começo a gerar estresse no meu sistema. Com Olha que certeza. curioso isso, né? Aqui está, gente, isso é um ouro para nós entendermos, não é? Nós estamos criando sintomas físicos, mentais e emocionais para nós mesmos sempre que nós atacamos o outro. E reiterando, eu falei no início, né? O nosso inconsciente não sabe quando é o outro ou quando é nós. E aí gera falta no meu sistema se estressa e eu adoeço. É O bem que que você... verdadeiro. É, né, Cíntia? É muito verdadeiro o que você está falando, porque se a gente, quando a gente começa esse processo do autoconhecimento, voltar para dentro de nós mesmos, é isso que a gente percebe, que a gente acaba sempre culpando os outros, né? E quando você começa a fazer essa como é que é, introspecção, essa autoanálise, e assume as suas responsabilidades, parando de culpar os outros, porque é fácil culpar os outros, não é verdade? Agora, quando a gente traz para a gente toda essa questão, é transformador, não é verdade? A saída mais fácil é apontar o dedo para alguém. Isso. Se eu aponto o dedo para fora, eu perco essa oportunidade maravilhosa de olhar para mim o que precisa ser curado. E aqui um outro ouro, viu, Odete, para a sua audiência, para a nossa audiência. Tudo que me emociona negativamente em relação ao outro, repare que eu falei a palavra tudo. Tudo que me emociona em relação ao outro demonstra que há algo a ser curado dentro de mim. E aí as pessoas vão dizer, ei, Cíntia, mas espera lá, né? Eu não sou tão desorganizada assim, eu não tenho problema de pontualidade, eu não sou tão preguiçosa assim. Gente, pare e reflita, porque se está no seu campo de percepção, né, se irrita alguma coisa em você em relação ao outro, você precisa fazer essa autoindagação. E isso é uma etapa do autoconhecimento que você apresentou no início da live. Entre nessa autoindagação, né? O que em mim precisa ser curado e corrigido em relação a isso que me causa mal? Eu vou dar um exemplo para você, Odete, bem simples e rápido. Eu tenho um canal no YouTube, né, um canal festejado, Cíntia Lopes, palestrante. Lá tem mais de 200 vídeos nessa área de comunicação, fazer apresentações, superar o medo. E uma pessoa colocou lá nos comentários mais ou menos assim: Cíntia, você deveria parar de enganar as pessoas e começar a trabalhar. Alguma coisa assim. E, nossa, Forte. quando eu li aquele comentário, eu fiquei com muita raiva, né? Fiquei irritada. Poxa, eu estou aqui, né, passando um trabalhão para gravar, para editar, para postar, para partilhar, e a pessoa disse que eu deveria começar a trabalhar. Na hora veio a raiva, mas agora com essa minha nova consciência já veio a percepção. Pera lá, no passado eu tinha muita vergonha e medo de falar. Então, eu reconheci que parte de mim ainda resistia em falar diante das pessoas, ainda tinha medo, ainda tinha vergonha. E quando eu reconheci, Odete, isso em mim, na hora eu pensei assim: eu vou trazer isso para o meu consciente, que estava lá no inconsciente, vou trazer para o meu consciente, vou curar isso em mim, vou integrar isso em mim, e nunca mais vou me permitir a ter medo e vergonha de falar diante das câmeras. Olha Olha só. que, olha que ouro, Que olha que ouro. bem que nós Que somos ouro. família. Então,
a partir de agora, eu não vejo mais os meus irmãos, as pessoas com as quais eu trabalho e convivo, como inimigas, e sim, cada situação que me emociona, e você fala muito, não é, do trânsito. Nós, no trânsito, né, nós perdemos toda a compostura, né? Nós perdemos toda a nossa elegância. Para quem não sabe, a Odete é uma grande especialista em trânsito, trabalhou muitos anos, né, na área administrativa, ligada ao trânsito. Então, no trânsito, quando alguém nos dá uma fechada, ali, né, vem toda aquela raiva. Não é não sentir a raiva, sinta a raiva, né? Experimente, porque Carl Gustav Jung, psiquiatra, né, suíço, é uma frase linda que eu admiro e sempre repito, que é: tudo que você aceita te transforma, tudo que você rechaça, tudo que você não concorda te submete. Eu vou até repetir: aquilo que você aceita te transforma, aquilo que você condena, aquilo que você não aceita, que você rechaça, te submete. Então, sinta aquela raiva naquela hora e comece a indagar: o que essa pessoa pode me ensinar? Isso. Sei lá, se essa pessoa acabou de perder um ente querido e está desesperada indo para o hospital. Isso é Sei lá, empatia. se essa pessoa está apertada para ir ao banheiro, né? E me deu uma fechada aí para Uhum. passar na minha frente. Sei lá o que está acontecendo, essa pessoa perdeu alguém ou está enferma. Eu não posso julgar. Receba, né? Sinta em você aquela raiva e depois se desprenda dessa raiva. Como? Como que eu faço isso? Depois eu vou perguntar para ti, Odete, como que você se desprende da raiva? Eu fico pensando no meu CPF de trás para frente. Então, o meu CPF é 746-467-53987. Eu começo a pensar 87-439. Para quê? Para me desenganchar, me desassociar daquela raiva. E pronto, aquilo ali passou. Aí entra os cinco Então, pilares, né, Cíntia? Entra os cinco pilares da inteligência emocional de Daniel Goleman, né? Autoconsciência, quando você traz a autoconsciência para ir nesse momento e você trabalha a autorregulação, você regula essa sua raiva, porque a raiva é uma emoção que está no seu inconsciente e ela virá. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva que é a diferença, na verdade? Eu vou me automotivar para que essa raiva não extrapole, né? todas as emoções dentro de nós mamíferos, temos 5 emoções: raiva, medo, tristeza, asco e alegria. Todas elas são necessárias dentro de nós. A raiva para se defender, Odete. Nós somos animais, nós somos considerados pela ciência primatas de primeira ordem. Então eu preciso da raiva para me defender. Você já viu quando a gente está com raiva, o serviço reina em casa, que é uma beleza? Você está com raiva, né? Você limpa tudo, fica tudo maravilhoso. A raiva é defesa. O que é a tristeza? É o luto. Eu preciso refletir, e Sócrates dizia: uma vida não refletida não merece ser vivida. Então eu preciso da tristeza. Eu preciso do medo. Medo é proteção. Se eu não tivesse medo de estar, né, de não estar preparada aqui diante de você, Odete, com toda essa experiência, eu poderia falar aqui qualquer coisa. Não, eu aceitei o seu convite porque me sinto preparada para falar com você. Eu honro você e os seus convidados. Se não fosse o asco, o nojo, eu comeria comida estragada. Olha que curioso. É Se não curioso. fosse a alegria, né, eu não aumentaria a minha frequência para realizar todos os meus sonhos. Então, são 5 emoções absolutamente essenciais que nós mamíferos recebemos, né, de Deus, do todo. Para quê? Para viver essa vida plena. Se eu De não fato. canalizo, como disse você, se eu não tenho essa autoconsciência que a raiva é necessária, eu começo a me machucar e machucar o outro. Num curso em milagres, eu apresento a todos os nossos ouvintes aqui um curso em milagres
que é um livro maravilhoso, não é? Escrito, canalizado por uma psicóloga da Columbia, em Nova York, diz: no teu irmão tu te salvas, no teu irmão tu te curas. Qual você vai escolher? Como assim no teu irmão tu te salvas? Tudo que me irrita, Odete, nas pessoas com as quais eu convivo, e você não precisa ir lá para Machu Picchu, enfim, para os Alpes, né, para buscar um guru. A pessoa que mais desafia você é a pessoa que dorme com você. O nosso maior mestre dorme conosco. Se nós não buscarmos nessa pessoa ou nessas pessoas que convivem conosco a nossa cura, nós vamos adoecer. Olha que preciosidade a partir de agora eu acolher tudo aquilo que me irrita. Você se torna senhor, senhora da situação. No teu irmão tu te salvas, ou seja, ele me mostra, e está aí a neurociência nos mostrando, não é? Que nós temos neurônios espelho, e está o tempo todo, não é? Se identificando com o outro, por isso que nós nos empatizamos com o outro. Sim. E no teu irmão, tu te curas. Porque quando as pessoas nos irritam, elas nos mostram exatamente qual é a sombra que eu preciso trazer à tona para me curar. E, de novo, vou citar de novo Jung aqui. O ser humano faz de tudo para não enfrentar as suas sombras. Então, quando alguém me irrita, eu já aponto o dedo, porque ele mesmo, essa pessoa é equivocada, ela não presta, ela É ignorante. é uma ignorante. Então, eu já aponto, não é? Eu não quero olhar para aquela minha sombra, eu quero jogá-la para debaixo do tapete rapidinho. Então, eu me distraio com os noticiários, me distraio com a fofoca, me distraio com a mentira, me distraio. Veja, Odete, que numa conversa de 15 minutos, todos nós mentimos no mínimo 8 vezes. Tem um psicólogo aí festejado, né? De um livro maravilhoso, que agora não me ocorre o nome, que diz isso, né? Olha só que interessante. Eu pergunto para a pessoa, e aí, tá tudo bem? A pessoa, tá tudo ótimo. Quando ela está destruída, né? Já mentiu ali. Então, cuidado, né? Traga as suas sombras à tona. Por quê? Porque aí sim você vai ser uma pessoa ainda mais humilde, sensível, agradável, plena, Plena. saudável mental e emocionalmente. Mais Sobretudo importante. mental. Por isso, né, Cíntia, que o processo de autoconhecimento, ele é duro, na verdade, né? Você tem que, de fato, desculpa, você tem que, de fato, querer se conhecer. Até tem um pensamento do Benjamin Franklin que diz que, tem 3 coisas mais duras no mundo, que é o aço, qual é o outro? E o conhecer-se a si mesmo. O aço, agora eu esqueci lá. O aço, o diamante e conhecer-se a si mesmo. Por quê? Porque quando a gente inicia esse processo de autoconhecimento, como você disse, mexe com as nossas sombras, mexe com nossos defeitos, né? E não somente com as qualidades, porque tem pessoas que dizem assim, eu sempre fui assim e não vou mudar. E se tem algo que sempre me instigava a buscar o autoconhecimento, era por conta de alguns comportamentos que eu tinha, Cíntia, e que me desagradavam. Desagradavam a mim, e porque, no fundo, eu sabia que aqueles comportamentos, eles estavam machucando as pessoas. E aí eu pensava, como eu vou trabalhar isso em mim? E foi no processo de autoconhecimento, estudando fortemente sobre personalidade, que eu identifiquei, como você disse, que 50% nós trazemos dos nossos ancestrais. Não é incrível?
e 50% você vai construindo ao longo da sua vida todas essas dores, essas sombras, essas alegrias. E quando você tem consciência disso, você começa a viver mais consciente e atento ao que está acontecendo com você para não adoecer. E essa experiência que você fala, que o outro pode nos curar, eu tenho observado, e foi assim muito interessante com pessoas muito próximas a mim, como essa pessoa me irritava. E um dia eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu estou me vendo nela. Então, quando caiu, quando tive esse lapso de consciência presente, eu falei, nossa, sou eu. E é muito verdadeiro, então, o que o Jung fala, que o outro nos cura, quando nós estamos abertos para isso. E não Inclusive, colocar Odete, uma couraça e impedir que tudo isso, né, nos impede. Mas, Cíntia, eu quero te fazer algumas perguntas. E vamos lá. eu sei que com todo esse conhecimento que você tem na área de comunicação e o autoconhecimento, essa vozinha que fala para a gente o tempo todo, tu podes ajudar a esclarecer tantas dúvidas que nós temos. Como Claro. podemos nos valer da comunicação interior para investigar quem realmente somos, Cíntia? Odete, essa é uma pergunta maravilhosa, porque, veja, tem sempre uma vozinha, como você falou, né, no início da live, tem sempre uma vozinha na nossa cabeça. Que vozinha é essa? Essa que está perguntando que vozinha? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem uma vozinha conversando com você. E essa vozinha é curioso, porque 60, 80 mil pensamentos diários é muita coisa. Mas como é que eu posso começar a ouvir, né, o que essa voz está me dizendo? São pensamentos positivos que me elevam, que me jogam para cima, que me fazem sentir vencedora, exuberante, como eu gosto de dizer? Ou é aquela vozinha, é um juiz na minha cabeça, é um crítico que me joga para baixo, que me faz sentir culpada? Como que é a qualidade dessa voz? Eu tenho que investigar isso, não é? Desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, como é que eu faço uma autoindagação para ter pensamentos de qualidade? Pensamento positivo é bom, mas não tem uma eficácia. Não adianta eu dizer, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Aí vem o teu ego e diz assim, você não é feliz nada, você está com um monte de conta aí para pagar, né? Você vai para um trabalho que você não gosta, você odeia o fulano, você tem um desafeto lá na família. Então, isso não funciona. O que que funciona? É o pensamento de qualidade. Então, eu aprendi, Odete, quero compartilhar com todos vocês, eu comigo mesmo, desde manhã cedo, eu penso assim, como é que eu posso fazer do dia de hoje o dia mais feliz, mais produtivo, mais alegre da minha vida? Então, a pergunta sempre tem que ser positiva. Hoje, quarta-feira, hoje dia 24, é isso? Isso. Como é que eu posso fazer do dia de hoje um dia maravilhoso? E daí eu já vou para minha agenda, né? Se eu não fiz isso um dia antes, eu vou para minha agenda. 3 coisas que eu vou fazer para tornar o meu dia maravilhoso. E hoje, às 6 da manhã, quando eu acordei, eu já pensei, hoje é a live com a Odete. Então, eu vou refletir sobre esse tema. Hoje eu vou fazer personal com a Thaís Spezia. Hoje eu vou almoçar com a pessoa que eu amo, por exemplo. Hoje eu vou atender um cliente importante. Então, veja, rapidamente eu transformei um pensamento, aquela conversa tagarela, né? De pensamentos, ai meu Deus, tenho 1000 coisas para resolver, tenho conta para pagar, para com tudo isso. E eu ordeno, viu, Odete, a minha mente, cala a boca, mente guerreira, cala a boca, mente tagarela, eu estou no comando. E o que você vai fazer hoje para ser o melhor dia da sua vida? E aí eu listo lá na minha agenda as coisas que não pode passar o dia sem eu fazer. E sim, são sempre coisas positivas, são sempre coisas fortalecedoras que tornam e me tornam
a pessoa de sucesso que eu estou construindo, a pessoa plena, amorável, que eu reconheço que eu sou. Então, veja, quando você me pergunta como eu uso a comunicação interna para me autoconhecer e para me fortalecer, é fazendo perguntas de qualidade. Então, quem está anotando aí, né? Perguntas de qualidade. Isso é Sim. maravilhoso. Com certeza. E os grandes filósofos diziam, Cíntia, que nada pode te causar tanto dano quanto teus próprios pensamentos. Como os pensamentos podem gerar tanto mal ao indivíduo, aliás, ao ponto de gerar problemas físicos. Cíntia, teve uma época que eu tinha pensamentos de preocupação tão grande e vivi momentos de estresse tão grande que o meu corpo doía. Eu tinha que fazer o movimento de, como é que é? Curvar o meu corpo para que esse sofrimento não tomasse conta de mim. Então, como os pensamentos, a preocupação, as emoções intensas que nós vivemos podem afetar a nossa saúde física, Cíntia? De que forma? A origem, como você mesma falou, está nos meus pensamentos. E, repito, antes de nós lavarmos o rosto de manhã, nós já estamos criticando alguém. É ou não é verdade? Isso gera doença, gera sintoma físico, mental e emocional. Ou a pessoa está no passado, interpretando um passado que já foi. Por que eu digo interpretando? Porque não é fato, não aconteceu, ela interpretou aquilo. Ou ela está no futuro. E a nossa mente, viu, Odete, aqui mais uma pepita de ouro para todos nós. A nossa mente, esse mecanismo, não é? Que não é uma entidade, que não é eu não sou a minha mente é um mecanismo, assim como a minha mão. A minha mente, não é? Ela está a serviço da minha consciência, depois podemos falar um pouco mais sobre isso. A minha mente, ela que é a principal responsável pelas doenças. Por quê? Repito, porque o tempo todo ela está ou no futuro ou no passado. E não existe nem passado e nem futuro. Isso foi criado pelo homem, pelo ser humano. Só existe agora. Viver no aqui e agora é a nossa grande descoberta. Eu só tenho agora. Minha mente, ela não foi feita para planejar. Cíntia, eu não vou mais planejar nada na minha vida. Até pode, mas você já viu, Odete, que a maioria das coisas que você planeja não dá certo? Você tinha uma expectativa do futuro e aquilo aconteceu totalmente diferente. Saia da expectativa. Faça o que você tem que fazer, mas sem se apegar a esse resultado. Dê o seu melhor com entusiasmo, e entusiasmo, não é? É presença em si, é viver o agora, sem esperar nada no futuro. Até porque eu não conheço ninguém que chegou no futuro. Você conhece alguém que chegou no futuro, Débora? Eu acredito que é importante que a gente faça o planejamento, mas nunca esquecer de viver o presente, porque como é triste, desolador e uma perda de energia quando nós lembramos o passado às vezes triste, que me machucou, que criou ressentimentos. Quando tomamos consciência que o importante é viver o presente e de forma consciente e alegre, no melhor momento, a gente tem uma vida mais feliz, não é, Cíntia? E eu me lembro que às vezes, quem não é atacado por pensamentos negativos? O importante é você acolher, reconhecer e liberar, porque afinal de contas os pensamentos são como nuvens. Eles vêm na nossa mente, às vezes fazem um estrago porque eu dou força a esse pensamento, né? Um pensamento de preocupação ou um pensamento do passado, de algo que aconteceu. E viver o presente é viver a plenitude. Como você Duas disse, coisas, nada Débora. falta. Você não é culpado de nada. Você é responsável de tudo, por tudo que aconteceu na sua vida. Mas você não é culpado de nada. Por quê? Porque nesse passado, que não foi exatamente como você está dizendo que foi, você criou uma história, uma interpretação sobre o que foi.
Naquele momento, você deu o melhor que você podia com o grau de consciência que você tinha. Você é responsável, ok? Mas você não tem culpa de nada. Culpa é arrogância. Culpa é querer estar certo, mesmo quando você acha que é. Olha que coisa curiosa, como a mente é confusa. Então, você não tem culpa de nada e você precisa não perdoar o outro, você precisa se perdoar. A partir de hoje, não se culpe de nada. E abrindo um parênteses aqui, viu, Odete? Eu quero dar um exercício que eu tenho feito e quem fizer vai ver a sua vida se transformar em 10 dias. Posso falar em 30 segundos? Pode. Depois eu vou te fazer mais uma pergunta. Maravilha! O exercício é, anote aí, todos os dias você vai olhar no espelho, vai olhar para as duas pupilas dentro do seu olho. Eu tenho feito no espelho do elevador, e nós temos aqui no prédio um elevador, então enquanto eu subo, eu faço exercício. Mas pode ser no espelho do carro, no espelho enquanto você se maquia, ou né, os homens penteiam o cabelo, fazem a barba. Você olha dentro da sua pupila e diz o seguinte, mas tem que ser dentro da pupila. Eu me perdoo por todos os erros que eu penso que eu cometi e por todos os erros que eu penso que eu ainda vou cometer. Olha o verbo que eu usei, que eu penso que eu cometi, porque eu não cometi erro algum. Aí você vai dizer, Cíntia, como assim? Todos nós cometemos, todos nós fomos alguma vez na vida antiéticos, antiecológicos, cometemos Fomos erros, agressivos às vezes com os fomos filhos. agressivos, antiéticos, antiecológicos, que mais? É, Todos nós cometemos, achamos que cometemos, só que isso ali é a nossa mente inferior, é o nosso ego. Nós, como essência, nós, como consciência, e é isso que essa live quer despertar em todos nós, viu, Odete? O acesso a esse eu superior que você fala, a essa consciência, e não ao ego. O que é o ego? A nossa identificação com esse mundo. Quando você pergunta assim para uma pessoa, Odete, quem é você? Ela vai dizer, meu nome é Cíntia, eu sou escritora, eu sou palestrante, eu sou a filha da Dona Rosa, filha do seu Fernando, eu sou a amiga da Odete. Mas isso é eu? Não, essa é a minha identificação com esse mundo. Uma vez perguntaram para Fernando Pessoa, quem é você? E ele, com a magia de poeta, né, respondeu, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. Eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. E eu pergunto para você, e quem não é? e E quem quem não não é? é? Quem A não nossa é? mente ego, o nosso eu inferior, está sempre nos criticando, sempre nos colocando para baixo, sempre nos julgando. Agora estamos na era do Instagram, do Facebook, todo mundo se comparando. Poxa, fulano tem 1 milhão de seguidores, eu só tenho 1.000 seguidores, fica todo mundo se comparando. Isso não é você, essa é sua mente confusa, sua mente guerreira, sua mente avaita, como diziam os sábios, né? Aquela mente que fica se comparando. Nós não somos um Instagram, nós não somos o nosso nome, nem o nosso corpo. Porque você viu, Odete, que depois dos 85, 90 anos, o nosso corpo, essa matéria vai perecendo. O nosso espírito nem quer mais viver aqui, não é? A pessoa começa a ficar com muita limitação e o nosso espírito, que é livre, quer sair dessa aparente matéria, que é uma aparente matéria. A física quântica nos mostra que nós nem temos forma, isso aqui é só uma impressão da nossa mente. Mas não vamos entrar nesse mérito hoje, não É, é? Porque a sim, física quântica não é esoterismo, é ciência, é é a ciência. ciência mais atual
do planeta hoje é a física quântica, né? A física das partículas. Então, nós não somos uma forma, nós somos uma consciência, Odete. E essa consciência é perfeita, é amorosa, Plena, né? é plena, é poderosa, tudo pode, tudo consegue. Isso. A Odete, quando está na mente superior, não há medos, só há poder, só há amor, e o amor é tudo, não é? O amor é tudo que há. Então, a minha, a minha convocação para todos que estão aqui nessa live é para que realmente reconheçam isso que o Jung falava, né? De despertar, olhar para dentro e parar com essa empáfia, com essa arrogância, essa falsa modéstia de dizer assim, eu não sou nada, eu sou uma vítima, eu sou fraco, eu sou pobre. Eu não... Para com isso é uma arrogância da mente ego, da sua mente identificada com essas coisas aqui. Teilhard de Chardin, filósofo jesuíta francês, nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Quando que você vai transcender essa matéria? Quando que você vai limpar essas memórias? Culpas, mágoas, ressentimentos. Perdoe isso agora. Para quê? Para que você possa reprogramar a sua mente, que não é você, manifestar o que você quer e aí sim transmutar mentalmente. O que é transmutar? Reconhecer o seu lado todo, o seu lado consciência. Esse é o nosso desafio. Então, para finalizar, Odete, você fazer a última pergunta. Primeiro, como é que eu atinjo essa comunicação que me transforma? Primeiro, limpando memórias passadas, das mágoas, das culpas, das situações mal resolvidas do passado, limpando tudo isso. Isso. Depois que você reprograma, você manifesta o que você quer, com uma intenção clara e emoção. Tudo que você intenciona com clareza e emoção já começa a ser materializado, já começa a acontecer, não é? E aí você vibra na alegria para trazer isso para a sua vida. E por último, você transcende a matéria, que é o quê, Cíntia? Se iluminar? Pode até ser. Se iluminar significa o quê? Reconhecer que eu não sou uma mente inferior, eu não sou uma mente ego, eu não sou um coitadinho aqui, né, à mercê do julgamento dos outros, se os outros gostam de mim ou não gostam de mim, se eu estou parecendo ridículo ou não estou parecendo... Não, eu não sou essa identificação aqui. Eu estou temporariamente, mas eu sou um todo, eu sou uma consciência. Se eu perguntar para você agora, Odete, você está consciente? Estou consciente. Você está consciente? Está consciente? Estou consciente que estou consciente aqui, nesse momento. E quando eu percebo, quando eu me torno uma observadora dos meus pensamentos e identifico que os meus pensamentos os meus pensamentos não são meus pensamentos, Cíntia. E quando eu estou consciente, presente e sendo uma observadora dos pensamentos, é incrível, não é verdade? E nós somos também... observa que você não é os pensamentos? Quem Como? que observa? É a consciência. Quem observa? A consciência observa os pensamentos. E a grande maioria não tem esse conhecimento, Cíntia. E às vezes é a pergunta que eu quero te fazer também. Ô, Cíntia, sempre quando nós vamos conversar com pessoas a respeito do autoconhecimento, assim, eu me conheço. Autoconhecimento, isso não traz nenhuma importância para a minha vida. O importante é buscar conhecimento externo, né? Mas a pessoa não percebe que ela está infeliz, às vezes com um monte de vícios, com pensamentos tóxicos, com relações frustradas. Por quê? Porque ela ressacha o tempo todo o autoconhecimento. Se nós somos filhos dessa inteligência maior e nós somos... quantas pessoas, por exemplo, agora na pandemia, tiveram medo de perder a sua vida, mas quantas pessoas também não dedicam tempo para cuidar de si, da saúde, dos pensamentos, na verdade, fazer uma atividade física, que tudo isso também
é relacionado ao autoconhecimento. Porque saber que não fazer uma atividade física pode comprometer minha saúde e negar o autoconhecimento de si e apenas estar voltado para fora, navegando nas redes sociais. E já encaixa uma pergunta para você aqui, Cíntia. Olha, estatísticas, eu vou ler, tá? Estatísticas dizem que uma pessoa dita normal, nos dias de hoje, dorme pouco, ingere álcool e alimentos além da conta, faz uso excessivo de automedicação, é depressivo, ansioso, compulsivo, infeliz e doente. Muitas pessoas viciadas, Cíntia, em séries, na TV, em jogos, traição, violência física e verbal, é um indivíduo que está na média, Cíntia. O normal, uma espécie de normalopata. Como podemos sair dessa média e dar passos seguros a uma vida mais consciente, Cíntia? Pergunta maravilhosa, Odete. O doutor Roberto Crema, da Unipaz, maravilhoso, não é? Roberto Crema, que tem vários livros, reitor da Unipaz. Ele criou um termo chamado normose. O que é Normose. normose? Hoje as pessoas estão, como você mesma falou, perdidas nas redes sociais, várias horas, gente boa que nós conhecemos, não é? Não é? Sim. Pessoas que nós admiramos, ai, Cíntia, eu não consigo sair das redes sociais. Hoje as pessoas estão, muitas delas, né? Tá? Tem a Thaís aqui, né, que tem a mente magra, corpo magro, trabalhando nessa consciência de como a pessoa pode ter uma mente saudável para ter um corpo normal. Por quê? Porque a maioria das pessoas se alimentam demais, bebem demais, estão viciadas nas séries. Só que o que as estatísticas dizem? Isso é o normal. É normal, isso está Normal. na média. Se Sim. você passa o final de semana todo bêbado, bêbada, né? Mas isso também todo mundo faz, né? Tem que descontrair, ou seja, a vida é tão ruim durante a semana e final de semana tem que beber todas, como se diz, né? Mas isso é normal, todo mundo faz. Então, por ser normal, veja, Odete, os idosos, né? Tomam em média de 12 a 16 remédios por dia, isso por baixa. As estatísticas médicas de 12 a 16 remédios todos os dias, mas isso é normal, diriam a medicina, diria o médico, né? Gente, isso não é normal. É como uma amiga me disse assim: Cíntia, eu peguei férias, mas eu tô com dor de cabeça, mas não, sabe, não é uma dor, é aquela dor de cabeça normal. Daí eu olhei para ela e disse: nossa, dor de cabeça não pode ser normal, não é? Eu não costumo ter sempre dor de cabeça. Não, mas é aquela dor de cabeça normal. Outra diz: eu não durmo bem à noite, mas também é normal, né? A maioria das pessoas não dormem bem à noite, tomam remédio. Ou aquela pessoa, né, que vive no médico, vive fazendo consulta, né? Vive. Isso é normal, né? Os consultórios estão cheios, os psiquiatras, os psicólogos, isso está normal nessa era da tecnologia. Gente, isso é normal? Esse é o novo normal? Então eu quero dizer para você, viu, Odete, para todos que nos ouvem, que eu quero ser anormal. O que é ser Sim. anormal? É estar fora da média, Fora fora da do média. padrão. Eu quero ser uma pessoa que não toma remédio algum, e eu não tomo remédio algum. Eu quero ser a pessoa que cuida do corpo e da mente todos os dias. Eu quero ser aquela pessoa que vive com lucidez e sobriedade, então eu quero ser anormal. E aí nós percebemos, não é, que a maioria das pessoas hoje vivem nessa normose, é o normalopata, como você bem comentou, e o normal está se tornando, não é, pessoas doentes, tristes, ansiosas, depressivas, angustiadas, síndrome do pânico, síndrome. Por quê? Porque ou vive no futuro ou vive no passado. Tem o pensamento do Dr. Joy Dispenza que diz que os pensamentos afetam o corpo, mente e vida. E por isso a importância do autoconhecimento, quando você traz para dentro de si
essa conexão interior com a sua essência, você vai cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua vida, né, Cíntia? Pesquisas, doutora Key Cole Glass, pesquisa apontada pelo nosso querido professor. A Thay já disse para eu não mexer na câmera, eu continuo mexendo aqui. Dizendo que, Que horas são? apresentando, não é, pesquisas mostrando que, pesquisas científicas, pesquisas de doutorado e pós-doutorado, que os pensamentos afetam, sim, a nossa saúde. Então, a partir de hoje, viu, Odete? Nós conosco mesmo, todos os dias, não é? A todo momento. Pensamentos de qualidade. Vem um pensamento negativo, um pensamento que te deixa mal, cancela, cancela, cancela. Joga, né? Joga esse pensamento para o universo e foca em coisas fortalecedoras, em coisas que te elevam, em coisas que te faz se sentir bem, porque o pensamento, sim, gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera uma atitude, que gera as nossas ações, que ditam a nossa vida, Dito não na é? nossa vida, dito na nossa vida, E é nós bem isso, chamamos de destino. destino. E a baixa autoestima, né, Cíntia, é apontada por muitos terapeutas como um problema fundamental e frequente nas histórias de vida e na origem de muitos fracassos. Olha só o que a baixa autoestima faz com nossas vidas também. A importância de você trabalhar, então isso que você falou, né? De você é poderosa, de você é um ser maior, de você é um ser você é uma essência divina. Que está vivendo uma experiência física aqui, né? Nesse mundo físico e que tem tudo para ser feliz. Mas depende muito também de como nós conduzimos a nossa vida, não é verdade? Odete, eu passei uma vida com medo, você sabe, né? Medo da crítica, medo do julgamento, medo de não agradar, medo de não ser amada, medo de ser ridicularizada. E eu iria continuar nesses medos se eu mantivesse a minha atenção na minha mente ego. Como hoje eu já domino muito bem a minha mente ego, assim como eu estou dominando agora esses dedos inteligentes que você está vendo, eu não tenho mais medo de falar. Posso falar para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, eu não tenho mais medo. Por quê? Porque eu sei, não é, que existe uma força por trás de mim, me sustentando e dizendo que tudo eu posso. Isso é bíblico, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se eu me mantiver nessa mente ego, que julga, que compara, que critica, que avalia, que está o tempo todo apontando sempre quando as pessoas dizem assim, Cíntia, eu tenho muito medo, né, da crítica dos outros, eu já digo assim, ó, vou chutar a sua canela, posso? A pessoa diz, pode, pode. É porque você critica muitos outros. Não é verdade? É verdade. Eu critico muito também. Então, tá vendo? Pare de criticar o outro, que você não vai mais ter medo de ser criticado, porque o que o outro pensa de você não é importante, mas o que você pensa, Odete, de você mesma, isso pode te curar ou pode te adoecer. E o que me ajudou muito também, Cíntia, para superar muito essa questão de medo de julgamento, medo da crítica do outro, né? Foi quando eu li o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Nossa, esse livro foi transformador para a minha vida, porque ela mostra que nós estamos sempre travados para com medo do julgamento do outro. Que incrível isso! Afinal de contas, nós somos todos seres humanos vivendo nesse mesmo planeta, né? Todos buscando superar a si mesmo, né? Transcender, e temos esses medos que nos bloqueiam. Para fazer essa live, você sabe, né, Cíntia? Faz mais de um ano. Então, eu tive que entrar nesse processo de autoconhecimento, de sair desse medo do julgamento e da crença de não ser capaz, de tudo aquilo que bloqueia a gente, que também merece um estudo aprofundado sobre crenças que a gente traz
lá da nossa infância e que estão no nosso inconsciente, que a gente nem sequer percebe que eles estão atuando ali e nos bloqueando o tempo todo para ter uma vida de sucesso, não é verdade? O universo sempre vai lhe apoiar ou não de acordo com as suas crenças. Por que que o mendigo está debaixo da ponte? Se nós vivemos num mundo absolutamente abundante, farto, opulento, de abastança, de riqueza, por quê? Porque ele tem uma crença na falta. Então, tudo sempre vai apoiar ele na falta. E o que que ele vai ver? Escassez, falta, fragmento, pobreza. Então, qual é a sua crença? A sua crença é do quê? De que você é abundante, de que você é plena, de que você é poderosa? Todo o sistema vai lhe apoiar na sua crença. Veja, Sócrates dizia, maravilhoso, nós somos o que as nossas crenças nos permitem Nos ser, nem permite mais, ser. nem menos. Então, tem gente que diz que dinheiro não dá em árvore. Ah, é? Eu tenho um conhecido que tem plantação de lixia e o dinheiro dele vem da árvore. Tem gente que diz dinheiro não cai do céu. Ah, é? Os agricultores, quando chovem, agradecem a Deus. Por quê? Porque ali está descendo o dinheiro dele. Como que dinheiro não dá em árvore e como que dinheiro não cai do céu? Então, questione. Vamos voltar para o início dessa live, né? A autoindagação. Questione esses seus pensamentos. Questione essa mente tagarela. Transcenda essa mente tagarela e diga, mente tagarela, eu não sou você. Eu sou uma consciência. Uma E a consciência. consciência não pode. Quando nós observamos a vida dos nossos ancestrais, nós temos a oportunidade de curá-los a partir de nós mesmos. Olha que lindo É isso. lindo. Quando eu curo em mim uma raiva, quando eu curo em mim uma culpa, um ódio, um ressentimento, eu curo toda uma geração. Olha só, toda essa árvore, não é, genealógica, eu curo quando eu tomo consciência. Você fala tanto disso, Odete, tomar consciência, tomar consciência. E Carl Gustav Jung diz, enquanto você não torna o inconsciente consciente, ele vai ditar a sua vida e você vai chamar de destino. Traga esse inconsciente para o consciente, traga, né? Observe os seus ancestrais, observe já na vida intrauterina quem você era, né? Quem eram seus pais, e pare de repetir a vida dos seus pais. Não é problema repetir, o problema é você repetir sem estar consciente. Esteja consciente de que muitas vezes você só está repetindo aquilo que seus pais fizeram, aquilo que seus pais acreditavam. Então, cuidado, uma crença serviu para alguém no passado. Por exemplo, né, muita gente dizia é, dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém construiu essa crença porque provavelmente teve uma desavença na família, ou sei lá o quê, mas dinheiro não é a raiz de todos os males. Todos os males. Dinheiro é solução, dinheiro é boa educação, dinheiro é abundância, dinheiro é Abundância, energia, é energia. possibilidade. Dinheiro é maravilhoso, só que a quem serviu essa crença um dia? Eu preciso ressignificar essa crença e dizer, eu honro, mas agora eu reconheço que dinheiro é a raiz do bem. Dinheiro é potencializador de caráter. E se eu sou uma pessoa boa, nossa, com dinheiro. Já pensou nós atingirmos todas aquelas pessoas que passam fome na África? 1,5 bilhão de pessoas hoje, no século XXI, passando fome. Eu vou poder fazer muito bem para as pessoas com mais dinheiro. É verdade, Cíntia. É importante ter três. Eu sempre falo que tem três pensamentos que seguem a minha vida: é o pensar, o observar e o sentir. O pensar, quem nós somos? Usar o pensamento, essa força do pensamento, quem sou eu? E observar que pensamentos eu tenho, os sentimentos, as emoções, como eu me comporto, sem o julgamento, mas trazer para curar, para a gente sair da média e para a gente transcender, evoluir e sentir, me conectar com a vida,
conectar com o outro, ir em busca do outro, criar conexões. E você que trabalha muito na área de comunicação, como a conexão, né, Cíntia, é importante. Você se aproximar, você criar relações no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, e como através disso é possível você se curar, utilizando o outro como espelho e você contribuir. Isso é maravilhoso. Eu amo Maravilha! essa conexão com as pessoas. Você falou do Normalopata, do Roberto Crema, e Roberto Crema tem outra frase linda, que aí a gente já pode ir encerrando a live, Odete, que Sim, diz assim: eu não me transformo sozinho, o outro não se transforma sozinho. É no encontro que nós nos transformamos. Olha que lindo isso. lindo, De é novo, lindo. eu não me transformo sozinho, o outro não se transforma sozinho. É no encontro que nós nos transformamos. É olhando para você, Odete, que eu posso escolher ou me curar ou adoecer. É olhando para a pessoa que eu amo aqui na minha casa, eu posso me curar ou eu posso adoecer. Isso. Então, essa conexão maravilhosa, não é? Esse espelhamento, esse rapport, essa percepção. E aí vem a compaixão, aí A vem o amor compaixão, o amor. genuíno, o amor puro pelo outro, sem Isso. condenação, sem julgamento, entendendo sempre que o outro é uma consciência divina, assim como eu sou, portanto, é perfeito. Olha que lindo É isso. lindo. É isso que Jesus Cristo deixou como mensagem, não é? Ame o teu irmão. Você não está aqui para condenar o seu irmão, você está aqui para amar incondicionalmente o teu irmão, como a ti mesmo. Ninguém entendeu essa mensagem de Jesus, É. não é? Pare de atacar o seu irmão, pare de condenar o seu irmão, porque quando você condena o seu irmão, repito, você adoece, você cria sintomas físicos e emocionais. Envelhece, né, Cíntia? Envelhece. Algo que a gente Envelhece. não quer, né? Manter a alegria da motivação, entusiasmo para a vida, na verdade. Então, Cíntia, quero te agradecer profundamente por você ter aceito o meu convite, por ter respondido tantas perguntas e tinha tantas outras que eu gostaria de fazer, mas não, infelizmente o tempo está, né, se esgotando. Agradecer a todas as pessoas também que estão presentes nessa live e vamos seguir a vida feliz, curando a nós mesmos, buscando o autoconhecimento, buscar se superar, buscar evoluir e ser um ser melhor. Eu que agradeço, viu, Odete? Muito o seu convite. Eu estou muito emocionada e feliz, né, em observar a sua exuberância de conhecimento, a sua profundidade. Você é aquela pessoa que viveu isso na prática, né? Viveu isso com experiência. E eu deixo os nossos internautas, né? As pessoas que nos acompanham, uma história bem curtinha de um escritor que estava caminhando na praia e aí ele observou lá ao longe um sujeito dançando. E aquele escritor ia refletir todo dia de manhã na praia e aquilo causou estranheza, né? Naquele dia tinha um sujeito lá no final da orla dançando. E quando ele se aproximou, ele viu que não era uma pessoa dançando. Era um jovem jogando estrelas do mar, né? Estrelas do mar para dentro da praia. Por quê? Porque a maré tinha baixado, as estrelas do mar tinham adentrado a areia e elas estavam morrendo ali esturricadas pelo sol. E aquele jovem jogava freneticamente aquelas estrelas do mar para a praia. E aí o escritor olhou para o jovem e disse: Jovem, o que você está fazendo aí? Ele disse: O senhor não está vendo? Estou jogando as estrelas do mar para dentro da praia. Daqui a pouco vai vir o sol forte aí e elas vão morrer. Aí o escritor disse assim: Meu jovem, a tua intenção é boa, mas você não vê que tem milhares, milhões de estrelas aqui nessa praia? Aí o jovem olhou firme para aquele escritor, bem dentro dos olhos, pegou uma estrela do mar e disse, jogou para dentro da praia e disse: Mas para essa eu faço a diferença. Uhum. O escritor foi para casa, não conseguiu escrever aquele dia, não conseguiu dormir à noite. No outro dia de manhã ele estava lá com aquele jovem, né? Jogando as estrelas
do mar na praia. E o mesmo eu digo para nós, viu, Odete? Se nós tocamos o coração de uma pessoa hoje, nessa Sim, live maravilhosa, não é? Eu já me dou por satisfeito. com certeza. Grande beijo e que Deus te abençoe cada vez mais. Você, o Gabriel, a Obrigada, Júlia, a Cíntia. Gabriela, são todos vocês, sejam abençoados. Obrigada, Cíntia. Da mesma forma, você e a Thaís também. Boa noite a todos. Encerramos aqui, então, a nossa live.